Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar qual o melhor título público para você investir pensando na sua aposentadoria, tá bom? E se você ficar até o final desse vídeo, no final do vídeo eu vou falar qual o título público que eu coloco meu dinheiro pensando na minha aposentadoria. Então, bora pro vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Bom, bora lá então. Primeira coisa, pessoal, quando você vai investir em aposentadoria, consequentemente, nós estamos falando de algo para longo prazo, tá? Como é algo de longo prazo, então nós temos que investir em um investimento que seja seguro, porque eu não quero chegar lá na minha velhice ou na data que eu estabeleci que eu quero me aposentar e ter ali uma variável, ou seja, ter ali de repente um retorno não esperado ou alguma surpresa, um valor a menos que eu não gostaria que tivesse, gostaria que tivesse a mais. Então, na nossa aposentadoria, nós não podemos ter surpresa. Sendo assim, nós temos que partir para a renda fixa, tá? E aí, lá na renda fixa, nós temos que escolher um investimento onde vai trazer segurança, não importando tanto a rentabilidade. O pilar principal é a segurança, tá bom? Claro que a gente quer sim que renda o nosso dinheiro, mas como pilar principal tem que ser a segurança, tem que ser um lugar seguro, tá? E aí, pensando em segurança, nós então vamos entrar nos títulos públicos, tá bom? Que é o famoso Tesouro Direto. E já vai uma dica para você aí, toda vez que você vê um investimento que tem a palavra tesouro na frente, você já sabe que é o governo. Então, tem tesouro na frente do investimento, você sabe que você está emprestando o seu dinheiro para o governo. Então, Tesouro Direto é a plataforma do governo, tá? Eu já ouvi muitas pessoas falando, eu invisto no Tesouro Direto, tá? Meio que errado, tá? Equivocadamente errado, tá? Porque o Tesouro Direto nada mais é do que uma plataforma que lá dentro do Tesouro Direto é onde ficam os títulos públicos. Então, dentro do Tesouro Direto é como se o Tesouro Direto fosse a caixinha do governo. E lá dentro da caixinha é que ficam os títulos públicos. E aí lá dentro tem o Tesouro IPCA, tem o Tesouro Pré-fixado, tem o Tesouro Selic. Tá vendo que todos eles começam com a palavra tesouro? Justamente por isso, tesouro é governo, tá? E aí, por que você não deveria, por exemplo, colocar o seu dinheiro num tesouro pré-fixado? Porque se você coloca o seu dinheiro num tesouro pré-fixado, como nós estamos falando de longo prazo, muita coisa pode acontecer com a nossa economia. Então, vamos supor que você coloca num título de longo prazo aí de 10 a 15 anos, que você está pretendendo se aposentar. Nesses 10 a 15 anos, vai trocar de governo, vai trocar de ministro da economia, vai trocar prefeito, vai trocar governador. Então, com isso, ocorre muitas incertezas políticas e, consequentemente, a economia vai sofrer altos, vai sofrer baixos, pode sofrer crises, como uma crise que a gente não esperava que estamos sofrendo agora, também por conta da pandemia. Então, muita coisa pode acontecer. Com isso, pode também variar a inflação, tá? Então, sempre o seu ganho é aquilo que você tem a mais do que a inflação. Se o seu rendimento está rendendo menos que a inflação, isso significa que você está perdendo dinheiro, tá bom? Então, sempre que você for analisar uma rentabilidade, falando de qualquer tipo de investimento, compare com a inflação. Sempre tem que estar acima. E vamos supor que você coloque então o seu dinheiro lá no Tesouro Pré-fixado 2026, só um exemplo, tá? E tá lá pagando para você uma taxa pré-fixada de 6% ao ano. Nesse período de 10 anos, 6 anos que você vai ficar investindo, pensando na sua aposentadoria, e se a inflação bater 8%, você já começa a perder dinheiro, porque está rendendo 6, mas a inflação está 8. E o que é a inflação? É o preço das coisas. As coisas estão ficando, os produtos, os serviços estão ficando mais caro do que a sua rentabilidade. Então você está tendo que gastar mais aqui do que o seu dinheiro está rendendo. Então, o melhor título público pensando em aposentadoria ou também pensando em longo prazo, tá? Não somente em aposentadoria, pensando também a longo prazo, é o Tesouro IPCA+. Porque o que significa Tesouro IPCA+? Tesouro, como a gente falou no início do vídeo,
significa que você está emprestando o seu dinheiro para o governo. IPCA significa que está atrelado, ou seja, amarrado. Então, aqui é seu investimento, aqui é a inflação. O seu investimento está amarrado na inflação. Se a inflação subir, o seu investimento sobe junto. Se a inflação descer, o seu investimento desce junto. Então, por isso que é o IPCA. Sempre que você ouvir IPCA, é a inflação, tá? Que nada mais é do que o índice de preço ao consumidor amplo, tá bom? Então, IPCA é a inflação. E por que que tem esse mais na frente? Porque ele vai te pagar a inflação, ou seja, então ele acompanha a inflação e vai ter mais uma taxa pré-fixada, ou seja, uma taxa fixa. Então ele te rende a inflação mais alguma coisa. Vamos dar um exemplo. Tesouro IPCA mais 2035. Tá te pagando o IPCA mais 3%. Então quer dizer, se a inflação tiver 10%, ele vai te pagar 10 mais 3%. Então, os 10 é a inflação, que somente corrigiu o seu dinheiro, e os 3% de fato é o ganho que a gente chama de ganho real, tá? Que é realmente o que está acumulando patrimônio para você, que é o que está rendendo, tá bom? Então, o melhor investimento pensando a longo prazo e também na aposentadoria é o Tesouro IPCA+. E aí, a dica do vídeo é, o lugar que eu coloco a minha aposentadoria é o Tesouro IPCA mais 2035, tá bom? Esse é um investimento que faz sentido para mim, tá bom? Então, veja qual faz sentido para você. Hoje nós temos, se eu não me engano, o Tesouro IPCA mais 2035, nós temos o Tesouro IPCA mais 2045, tem o 2055, então, dependendo da idade que você tem, você vai aí ajustar a sua aposentadoria ou o seu investimento de longo prazo com base nessas datas, tá bom? E não se esqueça, quando você investe no Tesouro IPCA+, você não tem liquidez diária, tá? Então sofre o chamado marcação a mercado. Você tem que esperar até o vencimento, porque às vezes se você retirar antes, pode ser que você perca dinheiro. Dependendo da marcação a mercado, se você retirar antes daquela data de vencimento, pode sim ocorrer que você perca dinheiro. Mas se você segurar o seu título, ou seja, se você ficar no seu investimento até o prazo de vencimento, ele vai te render exatamente a taxa que foi contratada, que é o IPCA, a inflação, mais uma porcentagem de juro pré-fixada, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, por favor, ajude a gente aqui, dê um like ou deixa um comentário aqui também se você já tem um plano para aposentadoria ou se você já investe em algum título público, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo.